Para encontrar Jesus é necessário seguir a mamãe. 21 de agosto de 1901. O segredo da felicidade é estar só com Jesus, como se nada mais existisse no mundo. Encontrando-me em meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma, e após girar e voltar a girar em busca de Jesus, encontrei, em vez disso, a mamãe rainha, oprimida e cansada. Como me encontrava, disse-lhe: minha docíssima mamãe, perdi o caminho para encontrar Jesus. Não sei mais para onde ir, nem o que fazer para encontrá-lo. Enquanto dizia isso, chorava, e ela disse-me: minha filha, vem comigo, e encontrarás o caminho e Jesus. Aliás, quero ensinar-te o segredo para estar sempre com Jesus e como viver sempre contente e feliz, até mesmo nesta terra, ou seja, firma-te no teu interior, que existem apenas tu e Jesus no mundo, e ninguém mais a quem deves agradar, satisfazer e amar, e somente dele esperar ser correspondida no amor e satisfeita em tudo. Estando assim, tu e Jesus não te causará mais impressão se fores cercada de desprezos ou elogios por parentes ou estranhos, por amigos ou inimigos. Somente Jesus será toda a tua alegria, e só Ele te bastará por todos. Minha filha, enquanto tudo o que existe aqui embaixo não desaparecer completamente da alma, não se pode encontrar a verdadeira e perpétua alegria. Agora, enquanto dizia isso, Jesus apareceu entre nós, como se saísse de um raio. Eu o segurei, trouxe-o comigo, e então me encontrei em mim mesma. Misteriosa indicação de Jesus referente à paixão da Igreja, agora moribunda, mas que recobrará pleno vigor quando a cruz for erguida. Amor e dor de Jesus por seus membros, enfermos e chagados. 2 de setembro de 1901. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver, unido ao Santo Padre, e parecia-lhe dizer-lhe: as coisas sofridas até agora não são nada além do que eu passei desde o início da minha paixão até o momento em que fui condenado à morte. Meu filho, não te resta outra coisa senão carregar a cruz ao Calvário. E enquanto dizia isso, parecia que o bendito Jesus tomava a cruz e a colocava sobre os ombros do Santo Padre, ajudando ele mesmo a carregá-la. Agora, enquanto fazia isso, acrescentou: minha igreja parece estar como moribunda, especialmente no que diz respeito às condições sociais, e com ansiedade esperam o grito de morte. Mas coragem, filho meu. Depois que chegares ao monte, ao erguer-se a cruz, todos se comoverão. A igreja deixará de ter o aspecto de moribunda, recuperando o seu pleno vigor. Somente a cruz será o meio, assim como foi o único meio para preencher o vazio que o pecado causou e unir o abismo de distância infinita que havia entre Deus e o homem. Da mesma forma, nestes tempos, somente a cruz fará minha igreja erguer a fronte corajosa e resplandecente para confundir e colocar os inimigos em fuga. Dito isto, ele desapareceu. Pouco depois retornou meu amado Jesus,
todo aflito, retomando a palavra. Filha minha, quanto me dói a sociedade atual. São membros meus e não posso deixar de amá-los. Acontece comigo como com aquele que tem um braço ou uma mão infeccionada e ferida. Será que ele a odeia? Será que a despreza? Ah, não, pelo contrário, dedica-lhe todos os cuidados. Não mede esforços, nem despesas para vê-la curada. E essa condição causa dores em todo o corpo. O mantém oprimido e aflito, até alcançar o intento de vê-la curada. Assim é a minha condição. Vejo que os membros infeccionados e feridos, e neles sinto dor e sofrimento, e é por isso que me sinto ainda mais impelido a amá-los. Oh, como é tão diferente o meu amor daquele das criaturas! Eu sou compelido a amá-las, porque são minhas, mas elas não me amam como se eu fosse delas, e se me amam é apenas pelo benefício próprio. Após isso, desapareceu, e eu me encontrei em mim mesma. Todos os pecados de Luísa foram perdoados, até mesmo algum defeito involuntário que ainda lhe restava. A gratidão, a dor de Jesus pelo bem não realizado pelas criaturas e os vazios de sua glória. Como compensar esses vazios? Esta manhã, ao continuar a vir meu adorável Jesus, assim que o vi, senti um grande desejo de perguntar-lhe se havia perdoado todos os meus pecados. Então lhe disse: meu doce amor, como anseio ouvir da tua boca se perdoaste os meus muitos pecados. Jesus aproximou-se do meu ouvido e com o seu olhar parecia prescrutar totalmente o meu interior e disse-me: tudo está perdoado e eu concedo a remissão a ti. Não te resta nada, exceto alguns defeitos cometidos por ti de maneira apressada e inadvertidamente, e até isso eu concedo a remissão a ti. Depois disso, parecia que Jesus colocava-se atrás dos meus ombros e, tocando minhas costas com a mão, fortalecia meus rins. Quem poderia descrever o que senti com aquele toque? Só posso dizer que senti um fogo refrigerante, uma pureza unida a uma força. Então, após tocar meus rins, pedi que fizesse o mesmo ao meu coração, e Jesus, para me contentar, consentiu. Depois parecia que o bendito Jesus estava cansado por minha causa, e eu lhe disse: minha doce vida, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: sim, ao menos sê grata pelas graças que estou concedendo a ti, pois a gratidão é a chave para abrir, conforme o próprio desejo, os tesouros que Deus contém. Sabe, porém, que isso que servirá para te preservar da corrupção, para te fortalecer e para dispor a tua alma e o teu corpo à glória eterna. Após isso, parecia que ele me transportava para fora de mim mesma e me fazia ver a multidão de pessoas, o bem que poderiam fazer e não fazem, e, portanto, a glória que Deus deveria receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou: minha amada, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas, por todo o bem que deixam de fazer. Tantos vazios surgem na minha glória, e as suas almas, mesmo que não façam o mal, ao não fazer o bem que poderiam fazer, são como aquelas
salas vazias, que, embora belas, não possuem nada digno de admiração, que atraia o olhar, e assim o proprietário delas não recebe nenhuma honra. E se fazem o bem, mas negligenciam outro, são como aquelas salas totalmente desocupadas, onde mal se percebe algum objeto, e este se encontra sem nenhuma ordem. Minha amada, toma parte nessas dores, nesses ardores que o meu coração sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas, e esforça-te para preencher esses vazios da minha glória. Podes fazê-lo ao não deixar passar um momento da tua vida sem que ele esteja unido ao meu, isto é, em todas as tuas ações, sejam oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, até mesmo no alimento que tomares. Enfim, em tudo o que te acontecer, coloca a intenção de me oferecer toda a glória que deveriam me dar em tais ações, e de se suprir o bem que deveriam fazer e não fazem, propondo replicar a intenção para a glória que não recebo e para o bem que deixam de realizar. Se assim fizeres, preencherás de algum modo os vazios da glória que devo receber das criaturas, e o meu coração encontrará nisso um refrigério para os meus ardores, e desse refrigério brotarão rios de graça em favor dos mortais, infundindo-lhes maior força para fazerem o bem. Depois disso, encontrei-me em mim mesma. O amor supre a tudo, é engenhoso, condói-se das dores da pessoa amada e deseja poupá-la, tomando sobre si os sofrimentos dela. 5 de setembro de 1901. Retornando o meu dileto Jesus, eu sentia quase um temor de não corresponder às graças que o Senhor me faz, ficando impressas em mim aquelas palavras ditas antes, ao menos ser grata. E ele, vendo-me com esse temor, disse-me: minha filha, coragem, não temas, o amor suprirá tudo. Após colocares a vontade de fazer verdadeiramente o que eu quero, mesmo que algumas vezes falhes, eu suprirei por ti. Por isso, não temas. Sabe, porém, que o verdadeiro amor é engenhoso, e o verdadeiro engenho alcança tudo, ainda mais quando na alma há um amor amante, um amor que sente as dores da pessoa amada como se fossem suas próprias, e o amor que chega a tomar sobre si e a sofrer aquilo que a pessoa amada deveria sofrer. Esse é o amor mais heróico, que se assemelha ao meu amor, pois é muito difícil encontrar quem ofereça a própria pele. Portanto, se em ti não houver nada além de amor, se não me agradar de uma maneira, o farás de outra. Além disso, se possuíres esses 3 amores, acontecerá comigo como com aquele que, sendo injuriado e ofendido com toda sorte de ultrajes por tudo, entre tantos encontra um que o ama, que tem compaixão dele e o recompensa por todos. O que ele faz? Fixa o olhar na pessoa amada e, encontrando nela sua recompensa, esquece todos os ultrajes e concede favores e graças aos mesmos que ultrajaram. Luísa repara os pecados de soberba
Eficácia na intenção que se coloca. 9 de setembro de 1901. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinhos, lembrei-me de que, estando ocupada outras vezes neste mistério, o Senhor se comprazia em tirar a coroa de espinhos da sua cabeça e cravá-la na minha. E eu disse interiormente: Ah, Senhor, não sou mais digna de sofrer os teus espinhos. Assim que veio, ele disse-me de repente: Minha filha, quando sofres os mesmos espinhos que eu, tu me alivias, e ao sofrê-los eu me sinto completamente livre dessas dores. Quando te humilhas e te consideras indigna de sofrê-los, então repararás os pecados de soberba que se cometem no mundo. E eu acrescentei: Ah, Senhor, quantas gotas derramaste, quantos espinhos sofreste, quantas feridas, tanta glória quero dar-te, quanto toda a glória que as criaturas deveriam dar-te, se não fosse o pecado da soberba. E tantas graças quero pedir-te por todas as criaturas, para que esse pecado seja destruído. Enquanto dizia isso, vi que Jesus continha em si o mundo inteiro, assim como uma máquina contém em si todos os objetos. Todas as criaturas se moviam nele, e Jesus movia-se em direção a elas, parecendo que ele recebia a glória da minha intenção, e as criaturas retornavam a ele para receber o bem que eu havia impetrado por elas. Fiquei estupefata, e ele, vendo o meu espanto, disse: Parece surpreendente tudo isso, não é verdade? Parece uma coisa sem importância o que fizeste, e contudo não é mais. Quanto bem se poderia fazer repetindo essa intenção? E no entanto não se faz. Dito isto, desapareceu. Ao compensar os vazios de glória a Deus e impetrar o bem para as almas, mediante a oferta do que se está fazendo, perseverando nisso, forma-se em nós a vida de Jesus. 10 de setembro de 1901. Continuo a fazer aquilo que o bendito Jesus me ensinou no dia 4 deste mês. Embora por vezes me distraia, mas quando me esqueço, Jesus parece colocar-se no meu interior de prontidão e fazê-lo por mim. Então, vendo isso, enrubesço e imediatamente uno-me a ele, oferecendo aquilo que estou fazendo no momento, seja até mesmo um olhar, uma palavra, e vou dizendo: Senhor, toda aquela glória que as criaturas deveriam dar-te com a boca e não te dão, eu pretendo dar-te com a minha, e impetro por elas para que façam bom e santo uso da boca, unindo-me sempre à própria boca de Jesus. Nesse momento, enquanto eu fazia isso, em todas as minhas ações, ele veio e disse-me: Eis a continuação da minha vida, a glória do Pai e o bem das almas. Se perseverares nisso, formarás a minha vida, e eu formarei a tua. Serás o meu respiro, e eu serei o teu. Depois disso, Jesus descansava sobre o meu coração, e eu descansava sobre o coração dele. Parecia que Jesus respirava por meio de mim, e eu respirava através de mim. Que felicidade, que alegria, que vida celeste experimentava naquela posição. Seja sempre agradecido e bendito, Senhor.
que tantas misericórdias usa com esta pecadora. A alma, ao sair do corpo, entra em Deus, mas para poder ser recebida, Deus deve ser semelhante a Ele, ou seja, um conjunto de puro amor. Caso contrário, será conduzida ao fogo do purgatório. 14 de setembro de 1901, depois de passar vários dias de privação. Hoje, ao me preparar para a meditação, minha mente foi distraída por outra coisa e por meio de uma luz compreendi que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus. Sendo Deus amor puríssimo, a alma só pode entrar em Deus quando se torna um conjunto de amor, pois Deus não recebe em si ninguém que não seja totalmente semelhante a Ele. Encontrando-a assim, Ele a recebe e lhe comunica todas as suas qualidades. Assim estaremos em Deus, lá no céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora, parece-me que isso também se pode realizar durante o curso de nossa vida, poupando a fadiga do fogo do purgatório e nós o sofrimento, para que sejamos introduzidos diretamente, sem nenhuma interrupção, em nosso sumo bem Deus. Portanto, parecia-me que o alimento do fogo é a lenha, e temos certeza de que a lenha se transformou em fogo quando não produz mais fumaça. Assim, o princípio e o fim de todas as nossas ações devem ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar esse fogo são as cruzes e as mortificações, enquanto a fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo representa as paixões e inclinações, que por muitas vezes se fazem presentes. Portanto, o sinal de que em nós tudo se consumou em fogo é se as nossas paixões estão dominadas e já não sentimos inclinação por nada que não diga respeito a Deus. Parece que com isso passaremos livres, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus e chegaremos, ainda aqui, a desfrutar do paraíso antecipado. Todo o triunfo e a glória serão da cruz, que trará a luz e sacudirá as criaturas. 15 de setembro de 1901. Esta manhã, meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes mais que o sol e com uma cruz na mão. Nesse momento, eu também via uma roda saliente com 4 ângulos. Parecia que cada um dos ângulos a luz se dissipava, restando apenas a escuridão. Nessa escuridão, as pessoas pareciam abandonadas por Deus e aconteciam guerras sangrentas contra a igreja e entre si mesmas. Parecia que as coisas ditas pelo bendito Jesus anteriormente estavam se aproximando a passos rápidos. Então nosso Senhor, vendo tudo isso, movido por compaixão, aproximou-se da parte escura e lançou-se sobre ela a cruz, que tinha em sua mão, dizendo com voz sonora: glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de volta a luz e as pessoas, sacudindo-se, imploravam por ajuda e socorro. E Jesus repetiu: todo o triunfo e toda a glória serão da cruz. Caso contrário, os remédios agravarão os próprios males. Portanto, a cruz, a cruz. Quem pode dizer o quanto fiquei aflita e preocupada com o que estava por vir? A terra deveria ser uma só coisa com o céu, no que se refere ao amor, ao louvor e ao agradecimento ao Senhor. Luísa oferece isso em nome de toda a terra, mas seu único desejo é esconder-se e desaparecer em Deus. Esta manhã, meu adorável Jesus
veio e me transportou para fora de mim mesma, para o meio das pessoas. Quem pode descrever os males, os horrores que se viam? Então, todo aflito, ele me disse: minha filha, que odor pestilento exala da terra, enquanto deveria ser uma só coisa com o céu. E como no céu não se faz outra coisa senão amar-me, louvar-me e agradecer-me, o eco do céu deveria envolver a terra e formar uma só coisa. Mas a terra se tornou insuportável, por isso, vem tu e une-te ao céu, e em nome de todos, vem dar-me uma satisfação por eles. Num instante, encontrei-me entre os anjos e santos. Não sei descrever como senti uma infusão do que os anjos e santos cantavam e diziam, e eu, como eles, fiz a minha parte, e em nome de toda a terra. E o doce Jesus, todo contente, depois disse, voltando-se para todos: eis da terra uma nota angélica, quanto me sinto satisfeito. E enquanto dizia isso, quase para me recompensar, tomou-me em seus braços, beijava-me e tornava a beijar-me, mostrando-me a toda a corte celeste, como objeto de suas mais caras complacências. Vendo isso, os anjos disseram: Senhor, nós vos suplicamos, mostrai às pessoas o que realizastes nesta alma, com um sinal prodigioso de sua onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas. Não mantenhais mais ocultos os tesouros nela derramados, para que, vendo e tocando com as próprias mãos vossa onipotência em outra criatura, isso possa ser motivo de arrependimento para os maus e de maior estímulo para aqueles que desejam ser bons. Eu, ao ouvir isso, senti-me surpreender por um temor e anulando-me completamente, tanto que me percebia como um pequeno peixinho. Lancei-me no coração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero nada além de ti e de estar escondida em ti. Isso sempre te pedi e isso te rogo que confirmes em mim. E dito isso, encerrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos: Não ouvistes? Ela não deseja nada além de mim e estar escondida em mim. Esse é o seu maior contentamento. E eu, ao ver uma intenção tão pura, sinto-me ainda mais atraído por ela, e vendo o seu desagrado, caso eu a mostrasse às pessoas como um sinal prodigioso da minha obra, para não entristecê-la, não concedo o que pedistes. Os anjos pareciam insistir, mas eu não dei mais atenção a ninguém. Não fazia outra coisa senão nadar em Deus para compreender o interior divino. Mas o que? Parecia-me ser como um menino que quer segurar em sua pequena mão um objeto de imensurável grandeza, que enquanto pega ele lhe escapa, e mal consegue tocá-lo, de modo que não pode dizer nem quanto pesa, nem quanta largura contém aquele objeto, ou como outro menino que, não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ansiedade que quer aprender tudo em pouco tempo e mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim, a criatura não pode dizer outra coisa. Eu o toquei, é belo, é grande, não há bem que não possua. Mas quanto é belo, quanta grandeza contém, quantos bens possui, não sei dizer, ou seja, pode falar de Deus como quem conhece apenas as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás
toda a profundidade dos estudos. Assim, meus caríssimos irmãos, santos e anjos, mesmo no céu, como criaturas, não têm a capacidade de compreender totalmente o seu Criador. São como recipientes plenos de Deus, que ao serem preenchidos ainda mais transbordam. Creio que estou dizendo muitos disparates, por isso faço aqui um ponto. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.